ecológica é o tema da nossa aula de hoje. Portanto, pega logo o teu lápis, pega teu caderno, porque você hoje vai anotar muita coisa importante que eu vou falar aqui e que vai cair no teu vestibular. Eu sou Andresa Aquino e depois da vinheta tem Sucessão Ecológica. A sucessão ecológica são as modificações das espécies que ocorrem ao longo do tempo para chegar ao equilíbrio do ecossistema. O que seriam essas modificações? São as mudanças que as espécies sofrem para poder se adaptar e evoluir dentro daquele ambiente até que se chegue a um equilíbrio no seu ecossistema, ou seja, naquele meio em que existe um conjunto de seres vivos e interações, havendo também condições e recursos para a sobrevivência dessas espécies. Portanto, nós temos dois tipos de sucessão ecológica. Sucessão ecológica primária, que pode ser caracterizada como local onde antes não havia ocupação de espécies e que depois de um determinado tempo passou a existir vida naquele ambiente. Por exemplo, você vai a uma aula de campo e lá você encontra uma rocha, ou seja, uma pedra em que não tem nenhum ser vivo, não tem vida ali. Depois de um ano, você volta novamente àquele local e lá você encontra alguns musgos, alguns líquens ali presentes e você se pergunta o porquê daquilo e eu te respondo, aquilo ocorreu porque houve um processo de instalação dessas espécies depois de um longo período de tempo e que essas espécies conseguiram se adaptar e sobreviver àquele local. Portanto, aquela rocha em que antes não havia vida nenhuma, depois de um tempo passou a existir o que nós chamamos de sucessão ecológica primária. Nós também temos a sucessão ecológica secundária, que já é o contrário da primária. Na sucessão ecológica secundária, você vai encontrar um local em que antes havia vida, mas depois de um tempo, por alguma situação, seja por alguma ação antrópica ou alguma ação do meio, como um fenômeno natural, aquela população, aquelas espécies que existiam ali, não existe mais. Pode imaginar aí com você mesmo algum local em que você antes via que tinha uma vegetação, tinha animais, tinha seres vivos e depois de um determinado ocorrido não existiu mais vida ali e que depois de mais um tempo, passou a ser recolonizado por outras espécies. É o que nós chamamos de sucessão ecológica secundária. E o que é esse nome recolonização? É justamente isso que eu disse. Aquele local em que antes havia vida, mas que foi destruída de alguma maneira e depois de um período de tempo, as espécies passaram a habitar ali, ou seja, recolonizar. Por que recolonizar? Porque antes tinha, mas depois de um tempo não teve e depois de mais um tempo passou a existir novamente um processo de surgimento de vida. Então nós temos aqui como caracterizar a sucessão ecológica a partir de comunidades. Nós temos a comunidade pioneira. O que vai ser essa comunidade pioneira? Vai ser aquela formada por espécies que serão as primeiras a chegar naquele local, a se instalar, a sofrer as mudanças e mesmo assim continuar sobrevivendo, assim como também conseguir trazer outras espécies para conviverem ali com elas, como um caso muito comum, que são os líquens, que são associações de fungos e algas e que normalmente eles ficam aqui, por exemplo, numa rocha. Então, por exemplo, aqui, essa rocha antes não existia vida e depois de um período de tempo passou a existir líquens, ou seja, a habitar alguns seres vivos. Então, por que os líquens podem ser caracterizados como uma espécie pioneira? Porque eles são capazes de iniciar uma sucessão ecológica. Eles são capazes de chegar naquele local onde não havia vida e passar a habitar ali e fazer com que haja uma comunidade naquele ambiente. São espécies de pequeno porte que também têm um desenvolvimento muito rápido. Assim como ela também, apesar de ser simples, eles são muito resistentes
as mudanças, sejam mudanças advindas do clima, sejam mudanças advindas de poucos recursos, poucas condições, eles conseguem sobreviver e a se manter nesse local. E assim como também, anotem isso aqui, eles são capazes de criar condições para o aparecimento e instalação de comunidades seguintes, ou seja, aquela que vai suceder, por isso que a gente entende como sucessão ecológica, ele vai fazer com que abra portas para conseguir sobreviver outras espécies naquele ambiente, gerando em si uma comunidade. Então, as comunidades pioneiras são caracterizadas como aquelas que conseguem se instalar naquele ambiente em que antes não tinha vida e passar a servir também de espécies que façam com que atraiam outras para sobreviver naquele local. Então, nós temos também a comunidade clímax. A comunidade clímax é caracterizada como aquela comunidade em que as espécies já conseguiram passar por diversas situações, já conseguiram resistir a diversas mudanças, já passou pelo processo adaptativo e evolutivo e chegou ao seu equilíbrio, à sua tranquilidade. E aí onde nós observamos isso? Principalmente em florestas. Então nós temos aqui uma florestas com árvores de grandes proporções. Essas árvores todas passaram pelo processo de sucessão. Primeiro veio aqueles indivíduos que trouxeram um ambiente propício, como por exemplo poderia ser os líquens. Depois veio aquelas espécies que passaram também a resistir, a se adaptar naquele ambiente, até chegar à comunidade clímax, que é a comunidade que vai ser formada por populações que não se alteram e nem alteram o meio, assim como também populações em equilíbrio dinâmico com o meio, ou seja, que conseguem interagir, que conseguem ajudar outras espécies a permanecerem ali, que conseguem se equilibrar com o meio e com as outras diversidades de espécies que existem ali e que vai ter um elevado número de espécies de nicho ecológico. Então, na comunidade clímax, quando você vê isso aqui, ó, elevado número de espécies e de nichos ecológicos, vocês têm que anotar aí a palavra biodiversidade. Então, a sucessão ecológica ela vai propiciar uma biodiversidade, ou seja, múltiplas espécies, vários nichos. O que é nicho ecológico? É justamente as condições, as tolerâncias, os recursos que aquelas espécies elas conseguem ter em determinado local, conjunto de tolerâncias e intolerâncias desses indivíduos. Então, a partir do momento que a gente tem muito nicho, muito modo de vida, muitas espécies, você vai ter aí uma grande biodiversidade que vai enriquecer cada vez mais esse ambiente e favorecer o desenvolvimento de várias espécies. Então, nós temos aqui um exemplo de sucessão ecológica primária. Nós temos aqui uma rocha, observe aqui. Vamos imaginar que essa rocha antes ela não houve vida, não havia vida de modo nenhum nessa rocha. E aí depois de um processo, depois de um tempo, começou a existir os líquens e os musgos, que os musgos são plantinhas pequenas, de porte muito pequeno, que conseguem sobreviver em ambientes úmidos. Então, os líquens e os musgos começaram a adaptar, a morar nesse local, nessa rocha que antes não existiam vida. Então aqui ele vai ser o quê? Eles não serão o quê? As primeiras comunidades, ou seja, a comunidade pioneira que vai conseguir se instalar nessa rocha que antes não havia vida, que nós também podemos chamar de ecese. Logo depois, você vai ter a comunidade intermediária, que também podemos denominar como série. Essa comunidade já vai ser formada por pequenos arbustos, pequenas plantinhas que conseguem sobreviver naquele determinado local, principalmente porque antes já havia uma comunidade pioneira que propiciou essas condições para essas espécies da comunidade intermediária sobreviverem. Até que depois desse processo, você chega à comunidade clímax, normalmente formada por árvores de grande porte, aqui como no caso dos pinheiros, enfim. E aí, quando ele chega ao clímax, ela chega ao equilíbrio. Então, na sucessão ecológica primária, você vai ter comunidade pioneira, as primeiras que se instalam, comunidade intermediária, aquela que está passando pelo processo de adaptação, de evolução, e a comunidade clímax, que chega ao nível
extremo de equilíbrio. E aqui você vem para a sucessão ecológica secundária, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu trouxe dois acontecimentos muito recentes, acreditando que possa vir cobrar no seu vestibular. Veja bem, nós temos aqui a tragédia de Brumadinho, que aconteceu no início do ano passado, no início de 2019. Aqui, nesse local, você obviamente sabe que antes existia uma vegetação. Antes existia árvores, existiam seres vivos andando por aqui, enfim, existia uma comunidade. Só que com o depósito que ocorreu através do vazamento, enfim, lá da Vale, que fez com que existisse aqui um grande vazamento de metais pesados e de maneira muito forte, ao ponto de remover essas espécies daqui, aconteceu o quê? Aqui aconteceu uma destruição das espécies e aqui o que antes tinha vida não tem mais. E aí esse local vai ter que passar por um processo de recuperação das espécies, de recolonização, o que nós chamamos de sucessão ecológica secundária, porque antes tinha vida, mas devido a uma ação humana, de certa forma, essas vidas que estavam aqui acabaram. Mas eu trouxe também aqui as queimadas na Amazônia, que também foram no ano de 2019, que um fragmento da floresta passou por um processo de queimada, né, também uma ação antrópica, e aqui nesse local várias espécies acabaram sendo destruídas. Então você tem um ambiente formado por uma parte da floresta que com a queimada foi extinto esse ambiente daqui e que deve passar por um processo de recolonização, ou seja, de surgimento de outras espécies. O que você tem que se atentar a isso aqui é ao impacto ambiental, porque a sucessão ecológica secundária deve ter um tempo de recuperação menor do que na sucessão ecológica primária. Só que o que eu quero que vocês vejam é que nesses casos se tornam ainda mais difíceis. Por quê? Porque aqui, anote isso aí, tá cheio de metal pesado nesse solo. Por que a sucessão ecológica secundária deveria ser mais rápida do que a primária? Porque aqui já existiam nutrientes, já existiam espécies que deixaram seus nutrientes, deixaram seus elementos de desenvolvimento para nova recolonização. Só que a partir do momento que houve o despejo de metais pesados aqui, esse solo perdeu a maior parte, por que não dizer assim, da sua fertilidade. E aí, para ele recolonizar, ele vai demorar muito. É um processo muito lento até fazer com que esse solo crie condições propícias para o desenvolvimento de outras espécies. Da mesma forma, por exemplo, é aqui na Amazônia. Mas por quê? Porque o solo da Amazônia, principalmente essa região aqui que foi queimada, ela é um solo infértil, ele não tem nutrientes para fazer com que as árvores se desenvolvam de forma natural, de forma espontânea. Ah, Andresa, mas por que é que existe uma floresta tão grande ali? Porque essa floresta é sustentada pela matéria orgânica que existe no solo. A partir do momento que você realiza a queimada e você queima a matéria orgânica, é muito difícil que as espécies, as plantas, enfim, as sementes cheguem a germinar e a se desenvolver, porque o solo já era pobre, se sustentava de matéria orgânica. Se você queima, para você recolonizar, se torna ainda mais difícil, porque não tem condições de desenvolvimento de nutrientes, enfim, de sais de minerais para que essas espécies possam sobreviver. Então, eu trouxe isso para fazer uma coisa chamada de interdisciplinaridade, porque é o que o seu Enem, o que o seu vestibular vai cobrar. O quanto que isso afeta na sucessão ecológica secundária. Ou seja, nós temos aqui dois locais em que existiam plantações, existiam espécies, enfim, sejam micro-organismos, sejam animais, sejam vegetação, e que por algumas ações, principalmente antrópicas,
eles foram retirados e que deve passar por um processo de recolonização, ou seja, de surgimento de novas espécies, mas que esse processo vai se dar muito mais lento, ou seja, muito mais demorado do que se fosse um fenômeno natural, por exemplo. Então, espero que você tenha compreendido o porquê da gente atualizar e trazer a tragédia de Brumadinho e as queimadas na Amazônia. Portanto, já que você está expert no assunto, eu tenho total certeza de que você vai acertar essa questãozinha aqui do vestibular de 2016, em que seu enunciado diz o seguinte: os ecossistemas naturais terrestres passam por mudanças através da sucessão ecológica, certo? Em relação a esse processo, é correto afirmar que ocorre. O que ocorre na sucessão ecológica? Estabilidade da biomassa total. Gente, vocês prestem muita atenção nesses termos total, sempre, porque são termos que generalizam demais e quando se fala em meio ambiente, a estabilidade total é algo que é incerto. E principalmente de biomassa, de matéria orgânica. Então, essa questão aqui, essa letra A ela já pode ser descartada. Aí vem a letra B, que diz que é correto afirmar que ocorre aumento da biodiversidade. E aí? Exatamente, se você falou letra B, você está correto. Ocorre aumento da biodiversidade, porque vai chegar na sucessão ecológica a um equilíbrio, ao clímax, que vai ter um elevado número de espécies e de nichos ecológicos que vão favorecer a biodiversidade. E se você prestou atenção na aula, eu falei muito bem disso lá no início. Nós temos diminuição no tamanho dos indivíduos? Não, na sucessão ecológica, esses indivíduos vão passar pelo crescimento, é sempre um desenvolvimento. Aumento da vegetação pioneira. A vegetação pioneira vai fazer com que chegue novas espécies da comunidade intermediária e da comunidade clímax. Ou estabilidade na reciclagem dos nutrientes. Falar em estabilidade é algo sempre muito perigoso. Então, nós temos aqui como resposta certa a letra B. A sucessão ecológica quase sempre traz o aumento da biodiversidade, ou seja, o objetivo é trazer aumento da biodiversidade e riqueza das comunidades. Gostou? Então vamos para mais uma questãozinha. Os ecossistemas naturais estão em constante modificação, como se fosse um organismo vivo. Eles passam por vários estágios, desde a juventude até a maturidade. Sucessão ecológica é o nome que se dá a essa série de mudanças nas comunidades que compõem o ecossistema até atingir a comunidade clímax. Perfeito! Primeiro porque ele diz o conceito de sucessão ecológica que está incrível aqui, ou seja, da juventude até a maturidade e até atingir a comunidade clímax. Beleza, então vamos lá. A respeito das sucessões ecológicas, assinale a alternativa correta. As espécies pioneiras são as que primeiro se instalam em um determinado ambiente, podendo ser autótrofas ou heterótrofas. Bem, as espécies pioneiras realmente são as que primeiro se instalam em um ambiente, mas elas devem ser fotossintetizantes. Então, está excluído o fato delas ser heterótrofas, ou seja, que produz seu próprio alimento. Então, eles são seres autótrofos, as comunidades pioneiras. Na letra B, ele diz que no início da sucessão, a taxa de fotossíntese é maior do que a taxa de respiração e a letra B está correta. Por quê? Porque ainda está na comunidade inicial, porque ainda está numa comunidade pequena e que não vai gastar tanto com respiração. E por isso, a taxa de fotossíntese vai ser muito maior do que a taxa de respiração, ou seja, a energia dela é muito mais aproveitada na fotossíntese do que ocorrer, por exemplo, o gasto com a respiração. Mas vamos ver porque as outras estão incorretas. Na letra C, diz que o número de nichos ecológicos permanece o mesmo em todos os estágios da sucessão. Mentira, pelo amor de Deus, nunca! O nicho ecológico, ele faz diferenciar, ele faz aumentar a sua diversidade, porque vai vir
várias outras espécies diferentes que vão fazer com que cresça e evolua vários nichos ecológicos, ou seja, serão sempre muito diversos. Na letra B, vai dizer que somente seres eucariontes podem agir como espécies pioneiras. Não, de forma nenhuma, seres procariontes também podem. Em uma comunidade clímax, o consumo de CO2 pelas plantas é sempre maior do que a produção de CO2. Aí a gente já estaria contrariando a resposta correta. De forma nenhuma, a produção de CO2 é muito maior do que o consumo, porque justamente ela é como se ela armazenasse mais do que ela gastasse, do que ela consumisse. Pois é, espero que vocês tenham entendido a aula de sucessão ecológica, tenham compreendido como isso afeta no sentido do impacto ambiental em determinados locais, né, principalmente com temas atuais. E claro, se você gostou dessa aula, dá o teu like, comenta aí embaixo, diz se você gostou, diz se você não gostou, enfim, comenta, curte, compartilha, envia para teus amigos e até o próximo vídeo.